Alguém aí sabe o que é cultura organizacional? Alguém sabe definir? Alguém sabe o que é? Pronto. Deixa eu tentar explicar de uma forma bem simples. Qualquer ambiente onde se tenha relações humanas vai se instalar uma cultura. Por exemplo, tu tem um grupo de amigos que gostam de sair final de semana, que à noite, digamos que moram ali no mesmo bairro, à noite se reúne para conversar, para fazer brincadeira. Nesse grupo de amigos ali vai se formar uma determinada cultura, que é diferente. Nesse grupo você vai agir de uma forma que é diferente da forma com que você se comporta em casa, que é diferente da forma que você se comporta na escola, que é diferente da forma que você se comporta na igreja, que é diferente da forma que você se comporta no seu emprego. Então, cada ambiente, qualquer ambiente que tenha relações interpessoais, vai ali se estabelecer uma cultura. Então, em uma empresa também tem relações interpessoais. E para essa cultura da empresa, a gente chama de cultura organizacional. Tá bom? De uma forma mais simples, a cultura organizacional é a forma com que a empresa funciona. É o jeitinho que a empresa resolve ali os seus problemas, é o jeito com que a empresa trata os seus clientes, os seus colaboradores, os seus fornecedores e até os concorrentes. Tá? É a forma com que a empresa se comporta em relação ao mundo. A cultura organizacional ela condiciona o comportamento dos seus colaboradores. É como se fossem regras que você precisa seguir para ser aceito naquele ambiente, tá certo? Quando eu era pivete, não faz muito tempo, tá pessoal? Eu tinha tribos de amigos que você precisava ser muito maloqueiro para entrar. Já tinha tribo de amigos que eram ali estudiosos. Para você ser aceito naquele meio, você precisava gostar de estudar. Já aquele outro meio, você tinha que ser maloqueiro, digamos assim, andar com as mãos assim, enfim. Existem tribos e a cultura dessas tribos ela condiciona o seu comportamento para você ser aceito naquele meio. Da mesma coisa, a empresa ela precisa ter uma cultura organizacional que condicione o comportamento dos colaboradores nesse meio. Nada mais justo, né? A gente passa a maior parte do nosso tempo aqui na empresa. A cultura organizacional ela não é uma coisa opcional. Como eu disse, se tem pessoas em um determinado ambiente, vai se formar uma cultura. A questão é que se o empresário, se os dirigentes da empresa não sacam isso, a cultura que vai se estabelecer pode não ser uma cultura legal. Pode ser uma cultura, por exemplo, de não bater meta. Pode ser uma cultura onde as pessoas empurram as coisas com a barriga. Tá certo? Pode ser uma cultura em que nada é feito direito, que você não faz nada com maestria. Então, a cultura ela vai existir. Cabe à direção da empresa direcionar essa cultura para uma coisa que eles querem ou não. Mas a cultura vai existir independente do dono da empresa, independente dos dirigentes quererem ou não. A nossa cultura aqui na empresa é uma cultura voltada para resultados e aprendizagem. Certo? O que é uma cultura voltada a resultado e uma cultura voltada à aprendizagem? Uma cultura voltada a resultado é aquela cultura onde os colaboradores e a própria empresa precisam mostrar resultado. É uma empresa onde se tem metas e as metas são batidas, tá certo? Não adianta você estabelecer metas e as metas não serem batidas. Se não estão sendo batidas, por que não estão sendo batidas? O que é que a gente vai fazer para conseguir bater essas metas?
a gente não fica parado. Tipo, não está batendo a meta, beleza, vamos esperar que Deus nos ajude. Não, Deus ajuda a quem trabalha. Então, se não está batendo meta, a gente vai sentar e vai bolar ali estratégias para que a gente consiga alcançar essas metas. E aprendizagem, tá? Vocês não estão enxergando direito aí, mas uma cultura voltada à aprendizagem é aquela cultura onde os membros da organização, eles procuram, anseiam por informações, por aprendizagem, por desenvolvimento, tanto pessoal, quanto profissional, quanto o desenvolvimento da própria empresa. Então, é essa cultura que eu quero direcionar à Casa do Piso. É cultura voltada a resultado e cultura voltada a aprendizagem, tá certo? A questão da cultura voltada à aprendizagem é um pouco complicado porque a aprendizagem está relacionada a desenvolvimento, inclusive pessoal. E desenvolvimento pessoal e desenvolvimento profissional, para você se desenvolver, você vai precisar estudar. Então a empresa aqui, ela vai estar sempre lhe instigando a você se desenvolver, pessoalmente e profissionalmente, tá certo? Muitas pessoas não gostam de estudar, infelizmente, tá? E isso é uma barreira. Se desenvolver é sair da zona de conforto. Crescer, se desenvolver, dói. Você precisa de esforço. É muito cômodo você ficar no mesmo lugar sempre. Agora, se desenvolver, dói, é difícil. E é sair da zona do conforto. Então, aqui a gente vai estar sempre querendo fazer com que vocês saiam da zona de conforto de vocês. Beleza? Estão dispostos a isso? É para o bem de todo mundo, é para o bem de vocês. Vocês vão se desenvolver, vocês vão crescer, tanto como profissional quanto pessoal. Vocês vão sair da Casa do Piso. Se saírem, eu não quero que saiam nunca, tá? Mas se saírem, vocês vão sair muito melhor do que vocês entraram. Essa é a ideia, essa é a pretensão da empresa, tá bom? Eu vou passar um pouco aqui sobre os rituais que nós temos. Não é macumba não, tá, pessoal? Esse bonequinho aqui eu vou tentar tirar onda. Eu achei tão legal. Mas são... se tem cultura, tem rituais, tá certo? E alguns rituais aqui da empresa são... Eu acho que é o ritual mais importante que nós temos, que é o momento de agradecimento. Nós tiramos toda segunda-feira de manhã, assim que a gente chega na empresa, a gente se reúne, faz uma rodinha aqui e cada um dos membros da empresa vai agradecer por uma, por duas, ou por três, ou por quantas coisas quiser. Coisas na qual ele é grato naquela semana, por qual ele é grato na vida. Certo? Sempre tem coisas para você agradecer. Eu costumo dizer que quando você agradece, você cresce, você libera milagres para a sua vida. É muito bom dar graças a tudo. Até para as coisas de erradas que aconteceram na sua vida, você deve agradecer, porque muitas vezes as coisas de errado que acontecem é para nos fortalecer, é para fazer com que a gente cresça um pouco mais. E Deus sabe de tudo, né? Deus não lhe dá nenhum fardo que você não consiga carregar. Se deu errado até aí, agradeça, porque muito provavelmente está nos planos de Deus. Beleza? Comemoração de metas. A gente sempre comemora as metas. E aí a gente tem um simbolismo aqui, que é esse aqui, ó. Bateu meta, sininho toca. Quem é responsável por tocar sininho? A pessoa do caixa. A pessoa do caixa está ali a todo instante olhando o sistema. Bateu meta, ele toca o sininho. Quando ele tocar esse sininho, o que é que acontece? Euforia, alegria, a meta foi batida. Eu saio do escritório louco, correndo tudo isso aqui. Bateu a meta. Beleza? Então, esse é mais um ritual esse é mais um ritual. Essa é a meta diária. Mas nós temos uma meta que é chamada de super meta. A super meta, a gente comemora geralmente no açaí. A empresa paga açaí para todo mundo.
Ou a gente pega esse dinheiro do açaí, acumula para a próxima supermeta e a gente vai para a pizzaria. Um outro ritual que a gente tem é a reunião de metas semanais. Essa reunião de metas, ela serve para a gente estar com o dedo no pulso. Ela serve para a gente ver se a gente está conseguindo bater a meta, se a gente vai conseguir bater a meta mensal, se a gente está longe da meta. Levar as regulagens, ver onde a gente precisa melhorar, ver onde a gente está errando. Então, uma empresa com foco em resultado, ela precisa estar sempre medindo o pulso, tá certo? A gente trabalha com metas e a gente preza pelas metas. Metas foram feitas para serem atingidas e a gente tenta atingir essa meta, tá certo? Só que as nossas metas é uma meta diferente, é uma meta que eu chamo de meta SMART. Alguém sabe o que significa SMART em inglês? Fora os dois gerentes que já estão escaldados de ouvir isso. Inteligente, perfeito. O smartphone é um telefone inteligente, certo? Então as nossas metas são metas inteligentes. E SMART é o acrônimo para algumas palavras que diz tudo sobre as nossas metas, tá? A nossa meta, ou a meta SMART, esse primeiro S, ele é o acrônimo da palavra específico. Toda meta precisa ser específica. A gente precisa saber qual é a meta. Cara, quanto é a tua meta? Eu não sei, bicho. A gente batendo acima de 100 mil tá bom. Não, a nossa meta é específica. A meta é 160 mil. Quando a gente é específico em uma meta, a gente pode fatiar essa meta para ficar mais palpável, né? Para ficar mais atingível ainda. Se eu pegar 160 mil e dividir por 4, né? Um mês tem 4 semanas, a gente vai encontrar o quê? 40 mil. 40 mil já ficou mais fácil do que 60 mil. Então a gente sabe que a gente tem que atingir por semana 40 mil reais em vendas. Se eu quiser saber quanto eu preciso vender por dia, é só dividir 40 mil por 6, porque a gente trabalha 6 dias úteis, né? E dá quanto, Jaque? 6.666,67. Certo. 6 mil... Mas nós temos 2 vendedores. É só dividir esses 6 mil para 2 vendedores e aí dá uma meta diária de 3 mil e pouco. Fábio, de onde você tirou esse valor? 160 mil. O que é que a gente faz? A gente pega o faturamento do ano passado. Então a gente trabalha com trimestres. Então cada trimestre eu vou ter uma meta diferente. A meta para esse segundo trimestre foi de 160 mil. A gente pegou do ano passado quanto a gente faturou nesses 3 meses e acrescentamos um percentual de crescimento. Tipo, a gente quer crescer esse ano, eu coloquei o crescimento da empresa desse ano, se eu não me engano, de 30%. A gente quer crescer 30% em relação ao faturamento do ano passado. Então, eu pego esses 3 meses, somo e divido por 3, eu tenho uma média ali dos 3 meses e adiciono a essa média 30%. E aí vai ser a nossa meta do ano atual, tá certo? Então a meta precisa ser específica, eu preciso saber quanto exatamente eu quero faturar. A meta precisa ser mensurável. O que é uma coisa mensurável? Uma coisa mensurável é uma coisa que pode ser medida. Então a sua meta precisa ser medida. Como é que a gente mede a nossa meta? Sistema financeiro. Ele diz lá quanto é que a gente vendeu por dia, quanto é que a gente vendeu por mês, na semana. Então a gente consegue mensurar tranquilamente as vendas, né, os números. A meta ela precisa ser atingível. Isso é muito importante. Seria muita tolice minha se eu chegasse para vocês e dissessem, olha, esse mês eu quero faturar 1,5 milhão. Mas será que a gente iria conseguir faturar 1,5 milhão? Para a realidade da nossa empresa é impossível hoje. É impossível. Então a meta tem que ser atingível. Porque se a meta não for atingível, eu vou desestimular os vendedores, eu vou me desestimular, porque a gente não vai
conseguir atingir a meta. Como é que eu vou colocar uma meta que não é atingível? Tá certo? Então, por que a nossa meta é atingível? Porque eu pego o faturamento dos últimos meses e adiciono ali uma taxa de crescimento. Essa taxa de crescimento de 30% eu não tirei do nada. Eu não cheguei e disse, ó, esse ano eu quero crescer 30%. Não. Eu fiz um estudo da previsão de crescimento do nosso mercado. Quanto é que o mercado de material de construção civil vai crescer no ano de 2021? Vai crescer tantos por cento. Então, a nossa margem de crescimento está abaixo da taxa de crescimento do nosso mercado. Eu não peguei esse valor do nada. Por isso que a meta é inteligente. Entendeu? Então ela precisa ser atingível, senão eu vou acabar desestimulando todo mundo. Só que essa meta, ela precisa, ao mesmo tempo que ela deve ser atingível, ela deve ser relevante. O que é uma meta relevante? É aquela meta que vai fazer com que todo mundo saia da sua zona de conforto. Não adiantava nada também eu pegar e dizer, pessoal, no mês de junho, a nossa meta é de 60 mil reais. Cara, eu sei que 60 mil reais, se a gente pega uma semana boa, a gente bate em uma semana. Então, a meta não pode ser uma meta fraca, ela precisa tirar vocês da zona de conforto. Precisa fazer com que vocês mexam os pauzinhos para atingir. Ao mesmo tempo que ela tem que ser atingível, ela tem que ser relevante. Não pode ser fácil não. Né? Lembrem, vocês serão sempre estimulados a saírem da zona de conforto. E ela precisa ser temporal. O que é uma coisa temporal? É uma coisa que tem um período de tempo determinado. Então, a nossa meta hoje, nós fazemos o cálculo trimestral, só que a nossa meta passada para vocês, ela é mensal, tá certo? Nós precisamos bater 160 mil por mês nesse trimestre, que acaba agora já em junho, né? A gente vai ter que fazer um outro cálculozinho. E, assim, temporal é isso, você estabelecer um tempo para conseguir atingir aquela meta, tá certo, pessoal? Então, sejam apresentados a meta SMART.